Olá, caros alunos. Vamos continuar nossas aulas. Essas duas aulas, essa e a próxima, eu vou discutir coisas muito interessantes sobre pontos de máximo e mínimo, ou pontos críticos, como a gente chama. Isso tem uma importância brutal dentro da matemática, dentro das ciências, da tecnologia, determinar condições em que coisas atingem seus valores máximos ou mínimos. Isso vale na medicina, vale na economia, vale na meteorologia. A gente está sempre olhando, não é? Procurando saber se um certo fenômeno que está sendo mensurado, se ele está atingindo o seu valor máximo, o seu valor mínimo. Se, às vezes nós queremos que ele atinja o máximo porque queremos que ele caia, às vezes queremos que aquilo continue crescendo porque é uma coisa boa de acontecer. Enfim, crescimento de funções e máximos e mínimos é uma coisa fundamental dentro da matemática, das ciências e da tecnologia em geral. Quando a gente fala de uma variável, tem alguns resultados básicos que vocês devem se lembrar. A derivada é uma coisa que ela mede muita coisa. Derivada positiva diz que um certo fenômeno está crescendo. Derivada negativa diz que o fenômeno está diminuindo. E isso tem como consequência que se a derivada é zero, a gente passou por uma situação em que talvez tenha tido uma transição de uma coisa para outra. Então, quando a gente pensa em crescimento de funções, o conceito de derivada é fundamental, é a taxa de variação, né? Se um certo fenômeno tem uma taxa de variação positiva, é porque ele está em crescimento. Quando o fenômeno depende de uma única variável, então aí a gente fala taxa de variação positiva, ele depende daquela única variável, eu olho a derivada, e se ela é positiva, porque a taxa de variação é positiva, o fenômeno está crescendo. E o contrário, se a taxa de variação for negativa. Mas quando nós temos várias variáveis, nós não temos a ideia de derivada no singular, assim, um número, como no caso de funções de uma variável. O que nós temos são as derivadas parciais. E nós sabemos que derivada parcial não substitui derivada. Quando a gente vai pensar no que substitui a derivada, é a diferencial. Mas a diferencial é uma matriz, é o vetor gradiente, é a matriz com as derivadas parciais. A derivada não é um número, quando nós estamos em várias variáveis. Então isso torna a nossa análise um pouco mais complicada, um pouco menos óbvia, tá? Mas ainda para fazer, né, referência a uma variável, né, que é o que vai nos guiar, os resultados em uma variável são assim, né? O que eu faço? Eu primeiro de tudo olho se a primeira derivada é zero. A primeira coisa quando eu quero fazer análise disso, eu olho a primeira derivada da função e vejo os pontos em que a primeira derivada é zero. Esses são chamados pontos críticos. E o que acontece quando eu tenho um ponto crítico? Tem três chances. Eu posso ter um ponto de máximo, quando a derivada é zero, eu posso ter um ponto de máximo, derivada zero. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Se o ponto é de máximo, reta tangente é horizontal, derivada zero, porque o coeficiente angular é zero. Eu posso ter um ponto que nós chamamos um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é uma coisa muito sutil. Imagina que isso está diminuindo com concavidade para baixo. Aí ele muda, continua diminuindo com reta tangente horizontal. Isso ocorre, o ponto estava com concavidade para baixo, depois ele ficou um trechinho de concavidade para cima, voltou para baixo, e ele não é máximo nem mínimo. Observe que a função está decrescendo. Ela continua decrescente.
e tem a derivada a zero. E pode ser ponto de mínimo. Então, quando a derivada é zero, a gente tem, no caso de uma variável, 3 chances. Máximo, inflexão e mínimo. E tem uns resultados, né? A gente vai para a segunda derivada. A gente olha a segunda derivada. Se a segunda derivada é positiva, é ponto de mínimo. Se a segunda derivada é negativa, é ponto de máximo. Se a segunda derivada é zero, a gente não conclui nada. A gente vai para a terceira derivada. E a gente vai caminhando até encontrar uma derivada que não seja zero. Quando a gente encontra uma derivada que não é zero, a gente vê se ela é positiva ou negativa. Se a primeira derivada que não é zero é de ordem par e for positiva, é mínimo. Se a primeira derivada que não é zero é de ordem par e é negativa, é máximo. E se a primeira derivada que não é zero é de ordem ímpar, tipo a terceira derivada, ímpar nesse sentido, terceira derivada, então não é nem máximo nem mínimo. E para uma variável a coisa funciona assim. Para mais de uma variável, a coisa é bem mais complicada. Eu vou então mostrar isso para vocês nessa aula. Olha uma coisa que para uma variável a gente consegue fazer análises mais completas, porque a situação é mais simples. Eu posso ter uma função que tenha um ponto de máximo, que eu chamo de local, e ele não é máximo absoluto, porque a minha função teve um ponto de máximo, começou a cair, teve um ponto de mínimo e voltou a subir. E aí esse máximo não é absoluto, a função vale mais quando ela está longe. Ela tem valores maiores longe do ponto de máximo, do máximo local. Mas para que de um ponto de máximo local não fosse absoluto, a função precisou ter um mínimo e voltar a crescer. Se ela não tivesse esse mínimo, se ela não tiver um ponto de mínimo, ela não consegue voltar a crescer. Então, eu tenho resultados do seguinte tipo quando é uma variável. Se uma função tem um único ponto crítico e ele é máximo local, único ponto crítico, máximo local, tem que ser máximo absoluto. Porque o único jeito do máximo local deixar de ser absoluto é se tiver um outro mínimo e ela voltar a crescer. Então, a gente consegue fazer uma série de análises quando é de uma variável. Para várias variáveis, a situação é bem mais elaborada. Então, eu vou contar para vocês o que acontece em várias variáveis. Então, eu vou começar olhando o significado de ter derivada parcial zero. Então, primeira coisa, então, significado de que as derivadas parciais no ponto sejam nulas. A função tem as duas derivadas parciais nulas. Então, precisa lembrar que, primeiro, a função pode ser muito ruim, ela pode nem ser contínua, pode ser bem chata. Se a função for legal, se a função for bem comportada, o que significam as derivadas parciais nulas? Significa uma coisa assim. Imaginem que o gráfico da função seja do tipo uma parábola com a concavidade para baixo e que tem aqui um ponto de máximo. O que quer dizer que a derivada parcial em x, num certo ponto, tem aqui um ponto x0, y0, o que quer dizer que a derivada parcial em x
é zero. Quer dizer que quando eu fixo y e ando na direção x, eu tenho uma derivada nula. Ah, então na direção x eu tenho uma situação como essa que eu falei aqui. Ou tem ponto de máximo, ou tem de mínimo, ou tem ponto de inflexão. E o que significa a derivada parcial em y ser nula? Significa que quando eu fixo o x e ando pelo y, acontece a mesma coisa. Eu tenho uma reta tangente horizontal, tenho uma derivada nula. Então, se as duas derivadas parciais são zero, é porque andando na direção x e andando na direção y, eu passei por um ponto crítico de uma variável. O que pode acontecer? Pode ser ponto de máximo, como no caso de uma parábola para baixo, pode ser ponto de mínimo, e pode ser também um ponto de inflexão, que eu vou mostrar como que é isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar a definição de ponto crítico. O x0 e y0 é ponto crítico. Se as derivadas parciais são nulas. Precisa lembrar sempre que não basta ter derivadas parciais para a função ser bem comportada. Isso é uma coisa chata das funções de várias variáveis. Tem que sempre falar... e não adianta dizer a função é derivável. Não existe derivada para a função de várias variáveis. A função tem que ser diferenciável. Então, tudo isso é legal quando f é diferenciável. Então, eu tenho que supor que f é diferenciável. Se não pode dar a função ter as derivadas parciais e ser muito ruim. Numa das primeiras aulas, eu dei esse exemplo para vocês, a função xy, x2 mais y2, que ela tem o seguinte comportamento. Quando x é zero ou quando y é zero, dá zero aqui em cima, dá zero. Então, sobre os eixos, ela é constantemente nula, e então as derivadas parciais são zero. Del f, del x, em qualquer lugar é zero. Qualquer ponto do zero, zero. É zero. E a derivada parcial em y é zero. Só que quando eu ando sobre os pontos x, x, a função é constantemente meio. Porque quando x e y são iguais, isso dá x2, 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 x2 sobre 2x2, que dá meio. Ou seja, a função não é nem contínua. Sobre a reta y igual a x, ela vale 2. E o gráfico dessa função faz uma coisa muito estranha. Ele sai do zero, vai para o meio e volta para o zero. Sai do zero, vai para o meio e volta para o zero, lá no outro eixo. E ele é descontínuo, porque, a função aqui não está definida pelo 0, 0, tenho que pôr um valor no 0, 0, mas olha, não tem nem o que pôr aqui no 0, 0, porque se eu vou para o 0, 0 por aqui, ela vai para o zero, se eu vou para o 0, 0 por aqui, ela vai para o meio. Então, ela não é contínua. Eu me aproximo da origem 0, 0 e a função dá saltos. Então, é uma função muito ruim. Por isso que eu tenho que sempre supor que ela é diferenciável. E supor diferenciável é supor que é diferencial, que é aquela coisa del f, del x no h, del f, del y no k, aproxima bem a variação da função, etc. Bom, então, se eu tiver as derivadas parciais nulas, eu tenho um ponto crítico. E eu estou querendo trabalhar com funções que são funções bem comportadas, diferenciáveis. Um exemplo para ilustrar o que pode acontecer, um exemplo simples, x vezes y. É difícil imaginar, assim, você consegue de cara saber qual que é o gráfico da função x vezes y? É super bonito.
e é sutil. A gente chama esse gráfico de cela de cavalo. Esse gráfico é o seguinte, eu vou desenhar numa certa perspectiva, que é a perspectiva que eu sei desenhar, que eu consigo desenhar. Esse gráfico é muito rico. Sabe uma cela de selar um animal? Tipo colocar aquela coisa que se coloca em cima do cavalo quando a pessoa vai montar no cavalo? Então, isso é uma coisa que tem esse formato. Chama cela, exatamente. Os eixos, eu consigo desenhar numa perspectiva, né, que é essa, em que os eixos não estão na posição usual. Aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y. Então, o primeiro quadrante está nesse lugar aqui. E aqui está o eixo Z. Devia ter posto um pouquinho mais para... Então, olha só. Quando eu estou no primeiro quadrante x e y positivos, a função é positiva, por isso que tem essa coisa que sobe aqui. Quando eu estou no quadrante em que x e y são negativos, o produto fica a mais, também está para cima. Quando eu estou no quadrante 4 ou 2, né, um x positivo e o y negativo, aí o produto é negativo, por isso que a função está para baixo. E esse formato arredondado vem das curvas de nível, que eu falei na aula passada para vocês. Porque se eu coloco xy igual a uma constante, então, a hora que eu tiro, né, o y fica constante sobre x. E essa função 1 sobre x são dessas hipérboles. Então, aqui eu tenho 1 sobre x. Né? Se eu pego o nível 1, fica y igual a 1 sobre x. A curva de nível 1 é o gráfico da função 1 sobre x aqui no plano, que faz exatamente essa curva, né? A função 1 sobre x que faz isso. Se aproxima dos dois eixos e tem esse formato arredondado. Então, esse é o gráfico da função xy. Observe que as derivadas parciais, del f, del x num ponto xy, é y, e a derivada parcial em y, no ponto xy, é x. As derivadas parciais na origem são nulas. Então, aqui na origem, eu tenho um ponto que tem derivadas parciais nulas, portanto, é um ponto crítico. E não é nem máximo nem mínimo. Isso que a gente chama de ponto de inflexão, quando nós estamos num contexto de várias variáveis. É bem mais elaborado do que o ponto de inflexão de uma variável. O ponto de inflexão de uma variável é uma coisa assim. Tem uma reta horizontal aqui, concavidade para cima, muda a concavidade para baixo, não é nem máximo nem mínimo, e muda de concavidade. Observa como isso é mais elaborado. Eu tenho aqui uma curva onde esse ponto é mínimo, por aqui eu tenho uma parábola, por aqui eu tenho uma outra curva em que aquele ponto é máximo. Se eu vou por aqui, nessa curva é máximo, nessa curva é mínimo, e dependendo de para que lado que eu vou em cima dessa cela, eu vou para menos infinito, para mais infinito, posso ficar no zero. Sobre os eixos, a função é nula, porque quando x é zero ou y é zero, a função é nula. Então, um exemplo muito bonito, geometricamente, e rico de ensinamentos. Ele não é nem máximo nem mínimo. Mas o ponto aqui é crítico, quer dizer, a origem é um ponto crítico para a nossa cela. Então,
ser ponto crítico não garante ser máximo, não garante ser mínimo. Na verdade, não garante ser nada, né? É uma coisa que vai depender do que a gente analisar caso a caso. Tem um teorema para olhar o que acontece quando é ponto crítico, que dá um candidato a máximo e mínimo, que é parecido com aquele teorema da segunda variável para a função de uma variável. Então, vou recordar para vocês como é que a gente analisa a possibilidade de ser máximo ou mínimo. A gente tem uma matriz que eu vou chamar de D, uma matriz 2 por 2, e eu vou olhar o determinante dela. Então, ao invés de olhar a segunda derivada, já não tem o conceito de derivada, né? Porque é função de várias variáveis, a gente tem a diferencial e não tem nada que substitui a derivada como número. E se eu olho a derivação até a ordem 2, eu tenho a derivada segunda em x, a derivada segunda em y, a derivada segunda em xy e yx. Lembra que a ordem aqui xy, yx dá na mesma, então tanto faz como é que eu escrevo. Os livros em geral colocam xy e yx, mas é igual, então tanto faz como é que você escreve. Isso gera uma matriz 2 por 2, que muitas vezes chama-se a matriz hessiana da função. E eu vou olhar o determinante dela. Tá? Então, estou falando numa situação bem concreta em que a minha matriz, minha função é de duas variáveis. E eu monto uma matriz 2 por 2 e eu olho o determinante dessa matriz. Tá? Então, primeiro, vamos imaginar que esse determinante é positivo. Então, um ponto x0, y0 crítico. Então, agora vamos imaginar que o x0 e y0 é um ponto crítico. Então, se o determinante é positivo e a derivada segunda em relação a x também é positiva, então nós temos ponto de mínimo. Se o determinante é positivo e a derivada segunda em x é negativa, ponto de máximo. E se o determinante é negativo, nem mínimo, nem máximo. Esse é dos melhores teoremas que a gente consegue para ponto de mínimo, de máximo, de função de várias variáveis. Ele está longe de ser um teorema exaustivo, de ser um teorema completo, de ser um teorema que dá muita informação. Ele funciona bem, né? Tem muitas restrições. Então vamos lembrar. Quando a derivada segunda é maior que zero, é mínimo, tá? Muitas vezes as pessoas se confundem aqui. Então, se esse determinante é positivo, eu olho o sinal da segunda derivada em x e verifico se ele é positivo ou negativo. Se for positivo é mínimo, se for negativo é máximo. Se esse determinante é negativo, eu tenho certeza que não é nem mínimo nem máximo.
E existem umas janelas de indeterminação. Olha só, e se esse determinante der zero? Não sei, não concluo nada. Se esse determinante der positivo, mas a derivada segunda der zero? Não sei, não concluo nada. Então tem várias situações em que esse determinante não decide, né, em que esse teorema não decide. Por isso que eu digo que é um teorema que não é bem completo, não é bem exaustivo. Tá? Bom, às vezes me pergunto, mas por que você pega a derivada segunda em x? Por que é o x e não o y? Porque na verdade tem um lema aqui que vale, que é o seguinte: se o determinante é positivo e a segunda derivada em x é positiva, a segunda derivada em y também é positiva. Se o determinante é positivo, essas duas derivadas segundas têm mesmo sinal. Tá? Se uma é positiva, a outra também. Se uma é negativa, a outra também. Então, aí você pode escolher qual que você quer olhar. Observa que na cela que está aqui, quem é o D no 0, 0? Então eu preciso da derivada segunda, né? A derivada segunda em x, eu vou derivar isso em x dá zero. Então a segunda derivada em x é identicamente nula. Então aqui só pode ser zero. A segunda derivada em y, a primeira em y é x. Agora eu vou derivar de novo em y, não tem y aqui. A segunda derivada é zero. Então aqui é zero. Agora a derivada mista. Derivo primeiro em x, dá y. Agora derivo em y, dá 1. Constante 1. Então, quando eu calcular no 0, 0, dá 1. As derivadas de ordem 2 deram constantes. Então, no caso da cela, as derivadas de ordem 2 deram constantes. Então, tanto faz na cela ou não na cela. Em qualquer ponto que eu olhe, o determinante é o mesmo. Mas eu só vou olhar no ponto crítico. Só faz sentido olhar fazer essa análise nos pontos críticos. Então, esse determinante vale menos 1, negativo. Então, eu tenho certeza que não é nem máximo nem mínimo. Que é o caso da cela, que a gente viu que não é mesmo nem máximo nem mínimo. Então, esse teorema, no caso da cela, ele me garante que não é nem máximo nem mínimo. Tá? Existem situações em que ele não define, né? Isso é uma fragilidade desse teorema. Você quer ver um outro exemplo? O exemplo 2. Pega essa função aqui, f de xy igual x à quarta mais y à quarta. O gráfico dela lembra muito o gráfico de uma função do segundo grau. Que a função x à quarta não é parábola, mas é parecida com parábola. Tem o mesmo formatinho. No caso de x à quarta e y à quarta, é uma figura que não é parabólica, mas que tem essa mesma aparência de estar com a concavidade para cima, e tem um mínimo aqui. No 0, 0 ela vale 0, em todos os outros lugares ela é estritamente positiva, tirando o 0, 0, ela é estritamente positiva em todo canto. Então, o 0, 0 é mínimo. Só que a hora que eu faço a derivada em x, dá 4x3. Derivada em y, dá 4y3. E eu calculo no 0, 0, eu obtenho um ponto crítico. Então, 0, 0 é crítico.
porque as derivadas se anulam. A segunda derivada em x é 12x2. A segunda derivada em y é 12y2. E a segunda derivada em xy, se deriva em x, isso dá 4x3, agora deriva em y dá 0. E o determinante d, na origem, essa derivada não é 0, mas quando eu calculo na origem, dá 0. Essa aqui é 0, essa aqui é 0 e essa aqui dá 0. Então o d na origem é 0. Ou seja, cai naquela janela em que esse teorema não diz nada. Para este exemplo, que é um mínimo fácil de ver que é mínimo, o teorema não diz nada, dá d menor que dá d igual a 0. Então, o teorema não se aplica. Mas é mínimo, né? Isso aqui é claramente um ponto de mínimo que nós temos. Mas não é por conta do teorema que eu sei. Quando eu consigo aplicar o teorema, aí as contas ficam mais simples, né? E para as funções simples a gente consegue aplicar o teorema. Por exemplo, se eu tivesse aqui a função x² mais y², aí eu teria 2x, 2y. Aí a derivada segunda aqui seria constante igual a 2. Constante igual a 2, aqui seria 0. E aí o meu teorema daria 2, 0, 0, 2, que dá 4. E aí eu teria o determinante positivo e a derivada segunda em x positiva, portanto mínimo. Claro, x2 mais y2 é muito parecido com o anterior. E aqui é até parábola mesmo, né? O gráfico é um paraboloide de revolução. Então veja, são duas funções muito parecidas. Uma é x² y², outra é x² y². Elas têm um comportamento muito semelhante. E numa, o teorema se aplica e dá como conclusão que é mínimo, no caso do x² y². E no outro, x² y², o teorema não se aplica. São as falhas desse teorema. E no outro exemplo eu sabia que era mínimo porque eu investiguei a função concretamente. Estamos juntos? Vou fazer um outro exemplo, que é um exemplo bem rico e que vai nos fazer pensar bastante sobre como que funcionam as funções de várias variáveis. Olha esse exemplo aqui. Mais um exemplo. Três x elevado a y menos x3 menos e elevado a 3y. Uma forma um pouquinho mais esquisita, mas também não é nada que vá ser assim, né, uma coisa possível de trabalhar. Mas é um exemplo bem escolhido a dedo. Eu não consigo enxergar o gráfico dessa função. Então aí esse teorema vai ser útil, porque ele vai me dizer que tipo de ponto crítico que tem e vai me dizer o que o ponto crítico é. Tá? Então, primeiro vamos ver se a gente consegue perceber ponto crítico fazendo as derivadas. Derivada parcial em x e y.
Então, em x dá 3e elevado a y, porque só tem x aqui, menos 3x2. E aqui não tem x. E derivada em y dá 3x e elevado a y, porque a derivada da exponencial é ela própria, que não tem y, menos e elevado a 3y, regra da cadeia, né? Derivada de e elevado a 3y é e elevado a 3y, vezes a derivada do expoente, que é 3. Então, menos 3 e elevado a 3y. Ponto crítico. Será que a gente acha ponto crítico? Para achar um ponto crítico, eu tenho que igualar a zero. Então, igualando a zero, 3 e elevado a y menos 3x2 igual a zero. Eu obtenho algo do tipo que x2 é igual a e elevado a y. Tá? É só trocar de lado, cancelar o 3, x2 é e elevado a y. Pegando o del f del y, 3x e elevado a y, menos 3e elevado a 3y, igual a zero. Eu vou obter o seguinte, que x é igual, primeiro mudo de lado, cancelo 3, passo e elevado a y dividindo, o x é e elevado a 2y, porque fica e elevado a 3y dividido por e elevado a y. Se eu olhar essas duas coisas, aqui eu elevo ao quadrado, fica x2 e elevado a 4y, elevando ao quadrado aqui, elevo ao quadrado aqui, é isso ao quadrado. Então, eu vou ter que e elevado a y, de x quadrado, aqui x quadrado, isso ao quadrado, e elevado a 4y. Daqui segue que o y tem que ser zero. Para que essa igualdade ocorra. E se o y tem que ser zero, voltando aqui, o x tem que ser 1. Então, eu tenho um único ponto crítico. Tá? Para essa função, ela tem um único ponto crítico. Que é o ponto x igual a 1, y igual a 0. Eu derivei, resolvi, e só deu um ponto crítico. Agora, eu vou olhar que tipo de ponto crítico é esse. Nada contra uma função ter um único ponto crítico. Lembra da nossa cela? A cela só tinha um ponto crítico, que era aquele ponto central. A hora que eu olho as derivadas de ordem 2 para essa função, eu tenho derivada de ordem 2 em x, deriva de novo aqui em x, dá menos 6x. Deriva duas vezes em y. Aqui dá, bom, derivado de elevado a y, que é ele próprio, então 3x é elevado a y. E aquele outro lado que dá 9e elevado a 3y. E, derivando em x e y, deriva o que já era y, deriva em, que já tinha derivado em x, deriva em y, dá 3e elevado a y. Portanto, aquele determinante fica igual. Veja que eu vou ter que calcular no ponto crítico, que é o ponto 1, 0.
Então, eu vou calcular a derivada segunda de x no ponto 1, 0, que é menos 6. A derivada segunda em y no ponto 1, 0, que dá, aqui quando é igual a 1 e 0, dá 3 vezes 1 e 1, porque o y é 0, 3. Aqui dá e elevado a 0, que é 1, menos 6. E a derivada segunda em xy, quando eu faço o ponto 1, 0, dá 3. Então, o determinante desta função, não na célula, nessa aí, quando eu faço no ponto 1, 0, eu vou ter menos 6, 3, 3, menos 6. Isso aqui dá 36, menos 9. 36 menos 9, bom, dá 27. Positivo. E a derivada segunda no ponto 1, 0, negativo. Então, se o d é positivo e a derivada segunda é negativa, é ponto de máximo. Então, o teorema é efetivo e ele me diz que 1, 0 é ponto de máximo local. Peraí, mas não tem nenhum outro ponto crítico. Quando você só tem um ponto de máximo, ele é local, e não tem nenhum outro ponto crítico, será que ele é global? Em uma variável, isso vale. O exemplo que eu falei há alguns minutos atrás. Se você tem um ponto de máximo local, ele pode não vir a ser, ele pode que no fim da história ele não vire ponto absoluto, porque a função pode voltar a subir. Mas para a função fazer isso, ela tem que ter um ponto de mínimo. Se ela não tiver esse outro ponto de mínimo, e esse ponto aqui era máximo local, ela só vai continuar descendo. Descendo, descendo, descendo. E aí ele vai ser máximo absoluto. No nosso caso, com várias variáveis, isso não acontece. Olha que coisa maluca. Eu tenho uma função de várias variáveis, eu tenho um ponto de máximo local, a função não vai ter nenhum outro ponto crítico e ela vai conseguir se torcer e subir sem criar nenhum outro ponto crítico, sem criar nenhum mínimo nem nenhuma inflexão. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que ela vai para o infinito? Porque eu olho para essa função aqui e percebo o seguinte: quando eu faço y igual a 0, e eu fico com a função f de x 0, eu tenho 3x menos x3, e aqui fica 1. Quando eu faço x variável e y 0. Então aqui fica 3x menos x3 menos 1. Então vamos acompanhar essa função. O que acontece com essa função de uma variável quando o x vai para infinito? Quando o x vai para infinito, f de x 0 vai para, se o x está indo para infinito, como aqui tem menos x ao cubo, vai para menos infinito. E o que acontece quando o x vai para menos infinito? O f de x 0, x vai para menos infinito, aqui fica menos infinito, aqui fica mais infinito, porque aqui é menos, vai para menos infinito, o x ao cubo predomina, tende para mais infinito. Então, olha, essa função ela não é limitada de jeito nenhum. Ela vai para mais infinito e vai para menos infinito. Mas ela tem um ponto crítico que é o máximo local. Então, o gráfico dela tem essa característica que eu falei aqui, que é muito, muito, muito difícil da gente tentar enxergar. O que eu sei, eu vou repetir. Olha como isso é surpreendente. No ponto 1, 0,
x igual a 1, y igual a 0, tem um máximo local. Tem um máximo local. Aí ela começa a descer e ela vai subir, ainda aqui no x0, né, quando eu faço o y igual a 0, e o x vai para mais infinito, ela vai para menos infinito. Então, quando o x vai para mais infinito, ela vai para menos infinito. Normal. Agora, quando o x vai para menos infinito, lá atrás, ela vai para mais infinito. Ou seja, tem esse máximo local, mas ela vai continuar descendo, ela vai virar, ela vai começar a subir, vai para mais infinito quando o x for para menos infinito lá atrás, ela vai para mais infinito, portanto ela supera o valor que está aqui. Esse ponto é máximo só local, não é máximo absoluto. E ela faz essa torcida e começa a subir sem introduzir um ponto de mínimo novo, sem introduzir um ponto de inflexão, sem introduzir nenhum ponto crítico. Porque eu analisei as equações e só tem um ponto crítico. O ponto crítico único existente é o 1, 0. Não tem nenhum outro ponto crítico. Então, qual que é a importância desse exemplo? Mostrar que a nossa intuição, a nossa visão geométrica é muito falha, né? A nossa intuição geométrica nesses máximos e mínimos de várias variáveis. Vou repetir, a função só tem um ponto crítico, é máximo local, ela dá um jeito de começar a torcer, subir, e neste processo não introduz ponto crítico. Ela faz isso sem que tenha ponto crítico. Não tem nem inflexão, nem mínimo, nem coisa nenhuma aqui. Mas ela vira a tendência de decrescimento para crescimento sem que apareça um ponto crítico. Então, olha só, funções de várias variáveis podem inverter uma tendência de decrescimento e passar para um crescimento sem passar por ponto crítico. Em uma variável isso não é possível. Em uma variável, se está decrescendo e vai crescer, tem que passar por um ponto crítico. Mas para várias variáveis isso não acontece. É bem mais sofisticado. Como eu optei por fazer todas as contas na lousa, não trouxe para vocês o gráfico. Não é difícil vocês fazerem em uma planilha, peço que vocês até tentem fazer e depois me contem. Fazer o gráfico dessa função. Não é difícil, né? Uma fórmula simples. Está cheio de aplicativos aí que vão fazer o gráfico dessa função. E aí vocês vão poder ver, né, num desenho o que acontece exatamente que ela faz inverte a tendência de decrescimento para uma tendência de crescimento sem que gerar ponto crítico. É super bonito isso, né? Muito rico. E fica esse alerta, a intuição não é exatamente a mesma que para funções de uma variável. Legal?